Olá, hoje é 19/5 de 2024. Continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, parte 434. 435. Segundo Coríntios 11:13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Entenda, o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Fica atento, fica esperto, você vigilante. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, a fim dos quais serão conforme as suas obras. Então, o Satanás ele pode se transformar num anjo de luz e tem pessoas que podem ser ministro deles em cima da terra. Então, você tem que estar atento. Então, no momento que você não pregar se apóstolos e obreiro fraudulento é aquele que não ensina conforme Jesus Cristo ensinou, é que pega a palavra e distorce, que pega o versículozinho e vai distorcendo, que bota pessoas contra outras pessoas, que bota o rebanho contra um ou contra muitos, ou contra o pastor, ou que ensina que não deve amar, que não deve perdoar, que não deve ter misericórdia, ensina que não deve ler ou ouvir pregações. É quando você não ensina conforme Jesus Cristo ensinou. O obreiro fraudulento é isso. O apóstolo fraudulento é quando a pessoa não ensina como Jesus ensinou e pega a palavra para o proveito próprio para conseguir dinheiro. Então, pecado. Ou se aproveitar de mulheres tércias e pecar, cometer adultérios, como infelizmente existe, pessoal. Existia isso no passado e existe também no mundo afora. Então, fique esperto, fique atento. Você que já é crente há muito, muito tempo, você que não é crente, não pense que uma pessoa, um obreiro fraudulento, um apóstolo, é uma pessoa que caiu em algum determinado pecado. Se você estiver pensando isso, você está errado. O obreiro fraudulento é quando você não ensina como Jesus Cristo ensinou, como Deus quer, como Deus manda, como Deus orientou. É quando a pessoa pega o versículo e distorce a palavra. Lembra do que Satanás fez com Jesus? Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, os anjos te pegarão pelas mãos, te pegarão com as mãos. Então ele estava ensinando Jesus a fazer o quê? A se jogar, a tentar Deus. Quando a pessoa pega a palavra para poder ter proveito próprio, a pessoa pode estar cometendo um grande erro. Vigia nesse sentido. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato ou então recebei-me comigo como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por loucura nessa confiança de gloriar-me, pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque sendo vós sensatos de boa mente, tolereis os insensatos. Paulo dizendo. Então veja o que Paulo está dizendo. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato ou então receber-me como insensato, para que também me glorie um pouco. Aqui é o sofrimento do apóstolo Paulo por amor do Evangelho. O que digo não o digo segundo o Senhor, mas como por loucura nesta confiança de gloriar. Pois que muitos se gloriam segundo a carne. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Paulo começou a se gloriar segundo a carne. Aí você acha que Paulo falou o quê? Paulo falou tudo aquilo que ele sofreu. Isso era Paulo se gloriando. Veja o que Paulo disse. Pois sois sofredores se alguém vos põe em servidão. Pois sois sofredores se alguém vos põe em servidão. Se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto, envergonhado o digo, como se nós fôssemos fracos. Mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo. Também eu tenho ousadia. Também eu tenho ousadia, Paulo dizendo. Entendeu? Paulo explicando. Ele está se gloriando, Paulo. Veja o que é que ele diz no gloriamento dele aqui. São hebreus, também eu. São israelitas, também eu. Aqui era Paulo se gloriando.
São descendentes de Abraão, também eu. Tudo que eles diziam que era, Paulo também era. São ministro de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais. Paulo estava se gloriando. Todo mundo tem aquela coisa, né? Todo mundo se gloria um pouco. Sou ministro de Cristo, falo como um fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles em prisões, muito mais em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos um, quase a mesma coisa de Jesus. 3 vezes foi açoitado com varas, outra vez foi apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo, Paulo dizendo, em viagens muitas vezes em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigo da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Tinha falsos irmãos. Em trabalhos, em fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, e em jejuns, muitas vezes em frio e em nudez. É Paulo se gloriando. Veja o que Paulo passou. Sou ministro de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalho, muitas vezes em açoite, Paulo foi açoitado. Mais do que eles em prisões, Paulo foi preso. Muito mais em perigo de morte, Paulo teve perigo de morte. Muitas vezes recebi de judeus 5 quarentenas de açoites menos uma. 3 vezes fui açoitado com vara, Paulo foi açoitado com vara. Uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigo no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Tinha falsos irmãos que queriam fazer mal a Paulo. Em trabalhos, em fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome, em sede, em Jesus, muitas vezes, e em frio e nudez. Paulo passou por tudo isso, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidar de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não me abrace. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Paulo não mentiu, ele passou por tudo isso. Nenhum dos apóstolos passou por tudo que Paulo passou. E nem ninguém em cima da terra hoje passou por tudo que Paulo passou. Nenhum pastor, nenhum apóstolo, nenhum líder e nenhuma igreja. O Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não mente. Paulo dizendo, em Damasco, que governava sobre o rei Aretas, pois guardas as portas da cidade dos Damascenos para me prenderem. E fui descido no cesto por uma janela da muralha e assim escapei das suas mãos. Paulo foi descido pela janela da muralha zona. E o rei Aretas, pois guarda as portas da cidade dos Damascenos para prender Paulo, para impedir Paulo de pregar o evangelho. Nenhum apóstolo que Jesus escolheu passou por tudo que Paulo passou por o evangelho. Nenhum pastor, nenhum apóstolo, nenhum presbítero, nenhum diácono, nenhum obreiro, nenhum líder de nenhuma religião, nenhum passou por o que Paulo passou. Nenhum passou nem um quarto, nem a metade do que Paulo passou. Então Deus abençoe você e sua família. Então se você está passando por alguma coisa, diga glória a Deus, aleluia. Ore, leia a Bíblia, escute pregações, não desista de seguir Jesus Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai senão por mim. João 14, versículo 6. Boa tarde, tudo de bom para você e sua família. Sentido significa que nós temos que apresentar armas para Jesus, armas espirituais.